concordo com você que era muito pouco se apegar nos 3 primeiros jogos. O São Paulo, início de temporada, aliás, o São Paulo que venceu ontem muito bem o Corinthians, já com mais semanas de trabalho, e também o Atlético que estava fazendo seu primeiro jogo com menos dias de trabalho, e o Tombense. Foi o que restou pro Fernando Diniz se apegar nesse final. Eu sei que a gente talvez ainda deva entrar no jogo, mas o jogo acaba sendo uma coisa secundária diante dessa notícia, né, da demissão do Fernando Diniz. E eu quero chamar a atenção para o departamento de futebol do Cruzeiro, especialmente na figura do Alexandre Matos, que em algumas circunstâncias já disse ainda no Cruzeiro, não vou me recordar exatamente de quando, que a função do CEO de futebol não é apenas contratar jogadores, né? Vai muito além disso. Então, se mostra um erro para mim, já do Alexandre Matos, a manutenção do técnico Fernando Diniz, um técnico que acaba sendo demitido ainda na 3ª rodada do Campeonato Mineiro, uma vez que você teve elementos suficientes dentro do campo para encerrar esse trabalho no ano de 2015. A amostragem do Fernando Diniz ali nos 15 jogos não foi interessante. É importante lembrar que, apesar do Diniz ser um técnico que precisa de trabalho, quando você chega em 25 de setembro com o Cruzeiro em meio a uma quarta de final de Copa Sul-Americana, como ele estava contra o Libertad, onde o Fernando Seabra já havia conseguido um resultado muito importante no Paraguai, a vitória por 2-0. Você tem que ter algum tipo de objetivo a ser alcançado naquela temporada, até porque muito da temporada 2025 do Cruzeiro passava pela aquele final de temporada 2024. O Cruzeiro queria tentar uma vaga na Copa Libertadores, queria pelo menos, se não vaga direta, a vaga via pré-Libertadores. Quando o Diniz chega, ele não consegue alcançar isso nem através da Sul-Americana e muito menos através do Campeonato Brasileiro. Então, será que o departamento de futebol fez o que com o Diniz? Olha, o que você conseguir aqui no final do ano tá bom, porque a gente está prospectando o trabalho para 2025. É claro que é uma ironia, isso não existe no futebol. Se você assumir um time faltando 3 jogos para acabar o campeonato, com certeza, por mais difícil que seja um objetivo ser alcançado, o departamento de futebol desse time vai traçar uma meta para você atingir ou não, mesmo sabendo que praticamente com 3 jogos é impossível. Então, o departamento de futebol do Cruzeiro, para mim, comete um erro crasso, um erro que me lembra muito o erro cometido por Pedro Martins de 2022 para 23, quando o Pesolano termina a Série B. Só que a diferença, né, é que o Pesolano tinha um elemento. Você olhava pro Pesolano e via, esse cara foi o cara que foi capaz de fazer uma campanha de tirar o Cruzeiro da Série B depois de 3 anos, mesmo ele falando que está cansado, que está querendo dar um tempo. Eu preciso de insistir nesse cara. Quais elementos existiam no trabalho do Diniz para que ele iniciasse a temporada 2025 como técnico do Cruzeiro? Dentro do campo, para mim, nenhum. Em termos de desenvolvimento do time, para você não falar resultadista, qual o grande trabalho? Você joga as coisas na minha cara, diferente assim? do time do Pepa, que às vezes víamos alguma coisa e o resultado Aí, não vinha. Cedendo, do próprio não é cedendo, é falando a realidade. Cedendo, não tem nada de cedendo. Vamos voltar aqui pro assunto, porque não pode falar o nome Pepa, porque vocês desviam do assunto. Eu só fui exemplificar um pequeno caso. O time do Diniz não tinha absolutamente nada. E mais, não adianta, eu nem sei quem será o próximo técnico, você está trazendo algumas informações de onde o caminho aponta. Independente disso, o Diniz chegou por quê? Por conta do cartaz, né? Por conta do currículo. Foi campeão da Libertadores de 2023. Não é o suficiente para um departamento de futebol que custa tão caro no Cruzeiro apenas contratar jogadores. A gestão do Matos contratou 16 atletas, desde o meio da temporada passada até agora, somando-se os mais 9. Então, o Renato, vamos trabalhar com o nome, que é um dos nomes. O Renato Gaúcho está vindo porque já foi campeão da Copa do Brasil em 2016, campeão da Libertadores em 2017. E o que mais? O critério tem que ser mais fino. As pessoas que trabalham no Cruzeiro, elas têm uma capacidade maior do que simplesmente, porque o Diniz não deu certo nessa esteira. O Cruzeiro trouxe em 24, Elton, o técnico que foi campeão da Libertadores em 23 e não deu certo. Você tem que olhar histórico, elenco e o que ele é capaz de fazer com esse elenco. É justamente isso. Então começa